Título do tema: Como Cristo voltará. Quarta-feira será repetido. Na outra também, um outro tema ligado à volta de Cristo. E na outra também ligado à volta de Cristo. As quartas. Os temas envolvendo a volta de Cristo tomaram lugar na história desde que nós estamos por aqui há muito, muito tempo atrás. Tinha pregadores especializados, entre aspas, em pregar sobre a volta de Cristo no tempo que eu era do sistema. E tem pregadores que gostam muito de trabalhar com isso porque mexe com as pessoas. Quando Cristo vai voltar? Que sinais? Como Cristo vai voltar? Será que ele vai voltar? Ainda tem gente que hoje em dia a coisa está assim, né? E de certa forma, cada um de nós carrega em si o Espírito Santo em sua mente. Cristo está aí. Mas será que é só isso? Não, tem muito mais pela frente. E algumas pessoas me perguntaram sobre isso pelo YouTube, pela internet, etc. e tal, e é um tema que você tem que ter muito cuidado para não ir além do que está escrito. Jamais poderíamos ir além do que está escrito. Mas os escritos bíblicos e principalmente o Evangelho do ressuscitado podem nos consolar e até mesmo nos preparar para esse dia glorioso. Não é preparar ficando sem trabalhar e sem estudar e sem viver a vida. Não, é preparar na mente, no entendimento, no espírito. E nós não vamos começar com Paulo, porque este texto aqui é um empurrão para todo o restante do tema. Livro histórico de Atos, logo no comecinho, primeiro capítulo. Capítulo 1, verso 10. Ressurreição de Cristo. Estando eles fitando os olhos, fitando quer dizer bem concentrados, fitando os olhos atentamente para o céu, enquanto ele subia, ele quem? Jesus. Isso aconteceu lá em Israel. Eis que dois varões com vestimentas brancas se puseram ao lado deles. De quem? Daqueles que estavam ali olhando para o céu, olhando Jesus subir. Comece a pensar numa coisa. Jesus subiu como? Com que corpo? Verso 11. Os quais, os dois varões de branco, disseram aos que estavam ali, varões galileus, porque nasceram na Galiléia, por que estáis olhando para o céu? Tipo, tchau Jesus, tchau. Este mesmo Jesus não é isso que você aí na internet pode estar pensando. Este mesmo Jesus que foi tomado de vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como viste subir ao céu. Atente para a frase, assim virá. É o mesmo, mas não em carne. Não é carne que foi e não é carne que virá. Porque carne, para subir nos céus, até mesmo a carne, se fosse Jesus de Nazaré, precisava subir num avião e ser pressurizado. Porque carne não sobe para o céu. Para alguns, talvez a maioria das pessoas que se dizem cristãs no mundo de hoje, essas pessoas entendem esse mesmo modo, do mesmo modo, como o Nazareno. O rosto do Nazareno. Ele foi com o rosto do Nazareno e vai voltar com o rosto do Nazareno. Por que as pessoas estão sempre preocupadas em olhar rosto? Isso não importa. Para nós isso não interessa. Para outras pessoas ainda dizem assim, ele virá no meio das nuvens. Nuvens. Será que isso é importante? Com que rosto ele virá e que virá no meio das nuvens ou não? Será que isso é importante, sinceramente? Não é importante. Talvez poucos atentaram para o detalhe de Jesus ter subido já glorificado. É isso que é importante.
neste caso. Jesus subiu glorificado, porque senão ele não poderia subir. E ele esteve 40 dias vivendo aqui, depois que morreu e ressuscitou, e a Bíblia fala sobre isso, especialmente lá em João. Então Jesus já estava glorificado, andando com os discípulos e aparecendo para muita gente. Jesus não apareceu, ficou 40 dias escondidinho, não, vou ficar quietinho no meu canto. Quando eu tiver que subir, eu faço tchum, vou subir agora. Não, atravessou parede ali. Os discípulos estavam reunidos, todo mundo ali no cenáculo, num determinado momento, e Jesus, ele não abriu a porta. Oh, entra, sou eu, abre aí. O que ele fez? Se pôs no meio deles. Parede para Jesus? Não estava nem aí com parede, porque o corpo é glorificado. Não ocupa espaço. Então, Jesus viveu 40 dias glorificado para quê? Por que será que Jesus ficou 40 dias glorificado e muitos o viram? Para dar um ensinamento, um exemplo para nós e mostrar que depois da morte, o que vem é a ressurreição. Ninguém fala isso, ninguém explica isso. Só o Evangelho da Graça pode nos fazer entender isso. Só com mentes iluminadas a gente pode entender. Pessoas falam, por que Jesus viveu 40 dias? Ele comeu peixe, comeu não sei o quê, comeu com o discípulo. Isso não interessa. O que interessa é o ensinamento que isso traz. Que assim que ele morreu, ele ressuscitou e já ficou com o corpo glorificado ali, dali para frente. E foi para o céu com o corpo glorificado, claro. Então, aqui nós vamos deixar o primeiro ponto desse tema. Como Cristo voltará? Ora, como é que ele foi? Como é que ele foi? Acabei de falar. Glorificado. Ele ressuscitou e ficou glorificado e acabou. Esse é o estado, essa é a posição dele. E esse segundo ponto está exatamente na carta de Paulo, agora vem, aos Tessalonicenses, a primeira, 4,14. Olha aí. Porque se cremos, e nós cremos, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, ou da mesma maneira, Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. Se a gente tiver que sair daqui, estaremos com o Senhor. Se estivermos aqui, estamos com o Senhor. Se sair daqui, Senhor. Se ficar aqui, Senhor. Então, se sair daqui, estamos com Ele na presença dEle. E se ficarmos aqui, estaremos glorificados quando Ele voltar, com todos aqueles que se foram. Isso é um ensinamento fantástico. E também na carta aos Romanos, 8,17. Agora é bomba. Bomba na cabeça do sistema religioso. E se somos filhos, e somos também herdeiros, e somos. Herdeiro de quê? Já está pensando em propriedade lá no Pontal do Paranapanema, ou lá não sei aonde, lá na praia da Copacabana. Hein, Ivone? Não é isso não. Não é essa propriedade, não é essa herança. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos com Ele. E o que estamos fazendo aqui? Por causa da verdade, padecendo com Ele. Para que também, está aí a pancada, juntamente com Ele, sejamos glorificados. Ué? Então, Jesus virá glorificado, e quando Ele vier, de um jeito ou de outro, ou naquele tempo, ou deixando este corpo, estaremos glorificados. Ou na ressurreição, ou na transformação. Pronto. Repouse nisso. É isso que tem que repousar. Isso está no Evangelho. Não foi nem Jesus de Nazaré que disse, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Foi o Evangelho de Cristo ressuscitado. Você recebe essa palavra? Você crê nisso? Pronto. Primeiro ponto, então, Jesus voltará glorificado. E o segundo ponto? Jesus voltará acompanhado
Se ele vai trazer, está escrito aqui, se é que com ele padecemos, para que juntamente com ele sejamos glorificados, então Jesus como voltará? Ele não voltará sozinho, ele voltará acompanhado. De quem? De todos. Será que Moisés estará presente? Claro. Será que Paulo estará presente? Claro. E todos os que você quiser mencionar aí, Abraão, Davi, Rebequinha. Oi, Rebequinha. Tudo está bem. E tantos outros. Todos estaremos acompanhados com Jesus. Por fim, o terceiro ponto, que não é por fim, é o quarto, ainda tem o quarto depois. Manda aí, por favor, que aqui ele desapareceu. 1 Tessalonicenses... essa aqui não apareceu aqui, eu acho que quando o computador desligou, ele trabalhou contra. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o Senhor mesmo, olha aí, dada a sua palavra de ordem, diga palavra de ordem. Palavra de ordem. É agora. Ou seja, tem gente que diz, não, Jesus não vai voltar mais. E tem outros que dizem, não, ele já voltou. Ninguém viu, o mundo está uma droga. Jesus voltou para quê? Só para você fazer a sua doutrina falsa e enganar muita gente. Aqui está escrito que o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz, é público, não é uma coisinha no cantinho ali. Jesus voltou, é mesmo? Onde é que ele está? Está escondidinho. Ouvida a voz do arcanjo, ouvida, é público. E ressoado trompete de Deus, um trompete que toca num quartinho escuro onde ninguém escuta. Trompete é aquele instrumento dos mais barulhentos, Natanael, que existe. É pararará, pararará. E ressoado o trompete de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo, aqueles que se foram antes, ressuscitarão primeiro. E nós? Seremos transformados depois. Mas isso é um tema para outra quarta-feira. Ok? Agora, observe estes efeitos sonoros. Observe os efeitos sonoros e visíveis disso aí. Palavra de ordem, isso é escondidinho? Não, palavra de ordem é agora! Pum. O arcanjo representante vai dar a voz e ressoar do trompete de Deus. Não vou além disso, não dá para explicar isso. Isso aqui é uma coisa espiritual, mas é público. Você acredita mesmo que Jesus já voltou e ninguém soube? Ele voltou lá, aí começam a inventar, tirar da Bíblia algumas coisas para inventar para a pessoa. E o pessoal fala, não, já voltou. O pessoal lá no YouTube, lá. Voltou. Voltou, ele voltou. É mesmo. Tem gente que diz que a ressurreição foi algo invisível. Para quê? Não, foram para outro planeta. Então lá tem uma revelação para marciano, para venusiano, para jupiteriano. Não, o evangelho foi pregado aqui. Então, o ponto número 3 agora. Jesus, o ponto número 1 qual foi? Voltará glorificado. Ponto 2, voltará acompanhado. De quem? Estamos aqui. Ou vivos ou mortos, estaremos presentes, ok? Mortos não, essa palavra já não existe mais nesse momento aqui. E o ponto 3 é que Jesus voltará. Como ele voltará? Publicamente e com pompa. Pompa. Bonito, né? Pompa. O que é pompa? Exaltado. Soberano. Ou seja, com trompete, com voz de arcanjo. O que é isso? É uma tremenda de uma pompa, é uma comitiva inacreditável que ninguém nunca viu. Não tem presidente no mundo em época alguma que passou por isso.
coral de anjos, vai ter... Olha, eu não faço ideia. Mas a verdade é que ele vai voltar com pompa. E, finalmente, o último ponto. Hebreus 9, 27. E da maneira que está estabelecido para os homens e mulheres que morram uma só vez. Adeus, reencarnação. Se você crê na reencarnação, dá uma pesquisada. Isso aqui é palavra do Evangelho. Isso aqui não é livrinho de A, B ou C. Ok? Isso aqui é Evangelho. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Uma vez Jesus falou isso em parábola, quando confrontaram ele lá, quem ia ser o marido da mulher que matou 8 maridos na parábola, e agora na ressurreição ela vai ser mulher de quem? De qual dos 7? Lá vai ter marido e mulher? Não, então não tem reencarnação. É ressurreição. Morre uma vez e acabou. Agora é ressurreição. E depois disto, o juízo. O Apocalipse. Trono branco? Não. Juízo é definição. Juízo é sentença estabelecida. Qual é a sua sentença? Você é um abençoado, filho predestinado, eleito antes da fundação do mundo, mais que vencedor. O que mais? Tudo o que você quiser. Essa é a sua sentença. Você recebe? Você crê nessa sentença? Eu creio. Agora, não, mas tem os outros, aquele outro lá que a gente não sabe. Se você não sabe, não vai ficar sabendo. Você sabe de um que a Bíblia ensina, que foi chamado filho de perdição para que a Escritura se cumprisse. O senhor Judas, interessado nas 30 moedas de prata, que na verdade nem nas 30 moedas ele estava interessado, porque depois que ele recebeu, ele ficou tão no labirinto que ele jogou as moedas fora, foi lá e se enforcou. Filho de perdição. Foi para o inferno ardendo lá para sempre. Não, ele não foi para o inferno. É perdição. Se perdeu, ficou longe da glória do Senhor para sempre. Isso é perdição. Ficou afastado de Deus. Perdição é isso. Perdição não é um Deus que manda as pessoas sofrendo lá no inferno. Tem gente até hoje sofrendo no inferno. É a ausência da presença de Deus. Isso é perdição. E o verso 28. Como Jesus voltará então? Como? Verso 28. Assim também Cristo foi oferecido quantas vezes? Uma só vez. Ele reencarnou depois disso? Ele voltou aqui novamente? Não, Cristo não. Uma só vez. Para tirar ou levar os pecados de muitos, entre estes, nós. Os que estavam antes da cruz e os que vieram depois da cruz. Não tem mais pecado. Ele veio sem relação com o pecado, isso está falando aqui. E aparecerá publicamente. Gente, é semântica, é português isso aqui. Isso aqui é interpretação de texto. Quando fala aparecerá, estou aqui. Ei, desculpa aí os que não acreditavam. Isso é aparecer e mostrar-se. Então Jesus aparecerá publicamente, por segunda vez. Ele não voltou ainda desta forma. Ele está em você, mas isto aí é para garantir que você vai ser transformado. Por isso que o Espírito está aí. Voltará publicamente por segunda vez, sem relação com o pecado, porque não tem mais pecado, já 2024 anos. E agora vem para salvar aos que o esperam. Espera aí, ele já salvou. Ele não salvou? Salvou. Quantas etapas da salvação? 3. Quantas etapas? Diga a primeira. Isto, dona Glorinha. Salvação eterna. Nós cuidamos disso? Fomos nós que resolvemos isso? Não, foi o Senhor lá antes da fundação do mundo. Salvação eterna. Ele é que nos escolheu lá. A gente não sabe como é que foi isso, porque a gente está limitado com isso aqui hoje. Mas ele escolheu lá. Predestinou.
Segunda etapa, estamos vivendo aqui agora. Salvação da graça, salvação diária. Reinar em vida. Pela graça sois salvos. Ele adotou o nosso corpo para que nós pudéssemos hoje reinar em vida. Ah, Senhor, mas eu estou aqui num perrengue. Reine em vida. Você tem toda a informação que você precisa hoje. Tudo. Você sabe que você é predestinado. Você sabe que tudo está bem. Você sabe que não tem diabo pior do que você em carne. O diabo é você aí, ó. Se vira com ele. Aí os demais não podem te afetar em nada. E se houver um diabo por aí perdido no mundo dos filhos da perdição, ele não faz nada contigo. Estou jogando isso aqui para não complicar muito a história, tá? Na cabeça de não, mas eu creio que tem. Ah, tem? Tá bom, então para você tem, mas não vai te atingir, não vai te afetar. Você está salvo. Aquele que tem o Espírito de Deus, o diabo não lhe toca. Pronto. Acabou. Creia nisso. Agora, a tua carne te toca. A tua carne, que é o adversário aí, que é realmente o opositor, essa daí é problema. Cuida dela. Como que eu cuido da minha carne? Creia no Evangelho. Viva o Evangelho. Aprenda o Evangelho da graça. Cresça em graça. E você vai aprender a cuidar da sua carne. Se ela vai dar muito trabalho, isso é um problema que você vai ter que resolver com ela. E eu tenho que lidar com esta minha. E você da sua. E, então, o ponto 4, para salvar o quê? O corpo. A vinda de Cristo, como ele voltará? Como Salvador dos corpos. É o nosso corpo que ele tem que salvar. Como é que ele vai salvar o corpo? Glorificando. Os que já se foram não estão mais preocupados com isso. Porque já estão só em espírito. E eles, quando o Senhor disser, é a hora da ressurreição, aqueles receberão corpos novos. Moisés com corpo novo, dizendo, aquela lei lá, pelo amor de Deus. O Davi dizendo, em pecado me concebeu minha mãe, mas agora não tem mais pecado. Davi, tudo está bem. O Senhor sabe o que você fez lá no verão passado. Isso já está encerrado. Agora é vida nova, agora é ressurreição. Não vai ter lembrança disso aí. Ah, o que eu fiz de errado. Não, é vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você não vai lembrar do que você fez de errado, porque não interessa, você estava em carne. Agora a vida é sem carne. Não tem lembrança passada, eu vou chorar no ombro da minha mãe lá. Não! Espírito perfeito, renovado. Nova criatura. Então a primeira salvação foi a eterna, diga, já está consumada. A segunda salvação é a diária, que neste instante você está vivendo, mas para Deus já está consumada. E a terceira e última etapa da salvação é a morte da morte. O último inimigo a ser vencido, qual é? É o ditador lá do país, não sei das quantas, que aquele cara tem que morrer, que está afrontando a humanidade inteira. O último inimigo a ser vencido é a morte. Depois que acabar a morte, acaba tudo que vem junto com ela. O que acaba com a morte? O que acaba com a morte? Tristeza. A alma acabou. A alma é um problema. A dó. Eu tenho dó, não sei quem, eu tenho pena, não sei de quem. Isso aí cansa. E quando houver a destruição disso, da morte, acaba tudo isso. Nós vamos viver para sempre com corpos glorificados, porque o Senhor vai vir salvar o nosso corpo. Então, como é que o Senhor virá? De tudo isso aí. No final, salvará os nossos corpos. Poderia ser hoje? Quantos gostariam que... não vou perguntar isso. Teve gente que já levantou a mão. Aí é com ele. Por que, Senhor, não é hoje? Porque não é hoje. Porque tem muita coisa para acontecer. Por que a barata existe, o rato?
Isso tem que estar pela terra ainda por aí. Não sei por quê. Por que que aquela coisa que me incomoda está por aí? E o Senhor não leva, não tira. Um dia como 1000 anos como um dia. Ele é que sabe o que eu tenho que passar, eu tenho que crescer. Sugestão: pegue tudo que te incomoda e use para o teu crescimento. Pega o limão, faz a limonada e bota um açúcar, vai ficar gostoso. A melhor semana, deuses, reis completos e perfeitos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.